Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Física, resolução de questões de provas anteriores do Enem. E aqui eu lhe apresento uma questão muito bacana que envolve calor, transmissão de calor. Vamos conhecer a questão? Vamos lá. Olha só, a questão que eu tenho aqui para te mostrar, ela é do Enem de 2013 e ela envolve termologia, calorimetria e o tópico é transmissão de calor. Vamos conhecer a questão? Então, simbora. Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra pintada de preto. E aí, meus amores, você já percebe em chegar por aqui que se refere a algo que tem a ver com radiação. Por quê? Porque a gente sabe que corpos que são pintados na cor branca, eles refletem mais a luz. Enquanto que corpos que são pintados na cor preta, eles absorvem mais a luz. E como luz é uma forma de se propagar o calor, significa dizer que os corpos pintados de preto, eles absorvem mais o calor, eles acabam aquecendo mais e de forma mais rápida. Continuemos então a nossa questão. Acopladas a cada uma um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Volta para cá, preste atenção no detalhe. Por que ele está destacando aqui que a lâmpada é incandescente? Porque são essas lâmpadas as que mais produzem calor através de um fenômeno chamado efeito Joule. A lâmpada incandescente é justamente essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Então deixa eu tirar ela aqui, ó. Eu desrosquei ela para te mostrar. Olha lá. Pronto, essa aqui são as lâmpadas incandescentes, tá bom? Na verdade, essa que você está vendo aqui na minha mão, ela é uma réplica. Ela não é de fato incandescente, porque as incandescentes gastam muito energia. Mas, se você quiser conhecer uma lâmpada incandescente mesmo, certo? Como ela funciona, eu tenho um vídeo aqui no canal, na playlist sobre eletricidade, que fala de tomadas, de interruptores e de lâmpadas incandescentes. Então, quando você terminar essa aula, procura esse videozinho lá, que você vai achar bacana compreender o funcionamento dessa lâmpada. O que ela faz? Recebe energia elétrica e converte ela em energia térmica. A energia térmica produzida pela corrente elétrica, por sua vez, transforma-se em luz. Só que ao final do processo, apenas 5% daquela energia elétrica produz a luz, 95% produz o calor. Então você percebe que essa lâmpada ela libera mais calor do que luz, muito mais calor do que luz, na verdade. Então, ele está destacando que a lâmpada é incandescente por essa razão. O escritor da questão também destaca que que essa lâmpada está no ponto médio, ou seja, a uma mesma distância, tanto de uma garrafa quanto de outra. E aí ele está querendo me dizer com isso que a quantidade de calor que cada uma delas está recebendo é igual, elas recebem a mesma quantidade de calor. Numa outra questão que a gente tem aqui nessa mesma playlist, eu falo sobre o calor sensível e como que ele cai dentro das questões. Mas aí eu quero aproveitar aqui o ensejo aqui, ó, e relembrar a você que o calor que faz a temperatura mudar, ele se calcula com a equaçãozinha mc ΔT. Então, ó, existem substâncias que quando recebem muito calor, não é? Elas acabam mudando muito a sua temperatura. Mas como aqui as duas garrafas vão receber a mesma quantidade de calor e as duas garrafas possuem a mesma massa, eu posso dizer que isso é constante, que isso é constante. Então a que vai sofrer maior variação de temperatura é a que tiver o menor calor específico, tá bom? E quando uma substância tem pequeno calor específico, significa dizer que ela muda de temperatura muito fácil, tanto para mais quanto para menos. Então você já deixa anotado aí, ó, que corpos, né, diversos que aquecem rápido, eles também são rápidos para esfriar. Aqueles que são mais difíceis de serem aquecidos, depois de aquecidos, são mais difíceis também de se resfriar. Feita essa análise, continuemos a nossa leitura. Então vai lá. Em seguida, a lâmpada foi desligada. E aí você percebe que eles vão irradiar agora o calor que receberam e vai esfriar e voltar para a temperatura ambiente. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. A, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e B, após a lâmpada ser desligada e atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da
temperatura da garrafa preta. E aí eu já quero chamar a sua atenção aqui para mais uma informação importante, que é essa expressão taxa de variação de temperatura. Quando se lê a expressão taxa de variação, a gente está falando de rapidez. Eu vou te mostrar alguns casos onde envolve essa expressão taxa. Então, imagina só os seguintes casos. A gente aprendeu que velocidade média é distância sobre tempo. Então, a gente diz que isso é a taxa de variação da posição, ou seja, é a rapidez com que a posição varia. Tem uma outra expressão que tem tempo, que é a aceleração. É ΔV sobre ΔT. Então, isso novamente é uma taxa, a taxa de variação da velocidade, ou seja, o quão rápido a velocidade está variando. Uma outra equação é da potência. Potência é trabalho sobre tempo. Ou seja, isso é a rapidez com que um trabalho é executado. Então, quando a gente fala de taxa, estamos falando de rapidez. Então, quando ele diz a taxa de variação da temperatura, ele está dizendo assim, olha, a rapidez com que a temperatura muda na garrafa preta, em comparação com a garrafa branca. Durante todo o experimento foi como? Então, olha só, se a garrafa preta absorve a mesma, recebe a mesma quantidade de calor, veja bem, recebe, chega até ela, só que ela absorve mais calor, então ela acaba aquecendo mais e aquece mais rápido. Dentro de 1 minuto, por exemplo, ela recebeu muito mais calorias, ela absorveu muito mais calorias do que a garrafa branca. Veja bem, ambas as garrafas chegaram até elas a mesma quantidade de calor. A diferença é que a branca repeliu esse calor, enquanto que a preta absorveu. Entendeu? E aí a que absorve calor mais rápido acaba aquecendo também mais rápido. Então vamos lá. A taxa de variação da garrafa preta ela foi maior do que a branca, tanto no processo de aquecimento quanto no processo de resfriamento. Isso já me levou para uma alternativa, que é a letra E. Olha aí, ó. É maior no aquecimento e maior no resfriamento. Viu aí como é simples a questãozinha? Então pronto. Se você tiver com uma camiseta dessas bem grudadinhas no corpo, chamadas de baby look, e ela for branca, ela vai te trazer uma sensação de conforto melhor do que se ela fosse preta. Justamente porque a preta acaba absorvendo mais calor e transmitindo através do contato com sua pele para o seu corpo todo esse calor que ela absorveu, e aí cria um desconforto muito maior, tá bom? Essa foi a questãozinha sobre transmissão de calor do Enem de 2013. Agora vá lá, dê o seu joinha, curta aqui a nossa aula, depois você se inscreve, ativa o sininho para receber os novos materiais. Boa prova, bom Enem, bons estudos e até a nossa próxima aula.